pessoal, graça e paz, tudo certinho com vocês? Estamos de volta aqui no nosso terceiro e último vídeo sobre a história da rainha Esther. Hoje vamos ver o desfecho de toda a trama que Hamã preparou contra o povo judeu. Vamos tratar dos últimos 4 capítulos do livro Esther, ou seja, do 7 ao 10. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre a origem de Esther, quem ela era e como se tornou rainha. Vimos também que Mordecai foi honrado por ter frustrado a conspiração dos 2 oficiais do portão do palácio de assassinar o rei. Vimos ainda que Hamã nutriu um ódio imenso pelos judeus, principalmente por Mordecai, que não se prostrava diante dele quando passeava pela cidade. E por conta disso planejou o massacre de todo o povo judeu. Por fim, nos vídeos anteriores, falamos sobre o pedido de Mordecai a Esther de interceder pelos judeus perante o rei. Neste vídeo de hoje, vamos falar sobre a denúncia que Esther fez ao rei sobre o plano de Hamã em exterminar todo o povo judeu, incluindo ela, que era judia. Vamos ver também que o rei ordenou o enforcamento de Hamã e um novo decreto foi feito, dessa vez em favor dos judeus. Finalmente, vamos fechar essa espetacular história falando sobre a vitória dos judeus e a celebração deles com a festa do Purim. Então, vamos lá? O rei Assuero e Hamã foram ao segundo banquete que Esther preparou. E o rei, mais uma vez, perguntou o que a rainha queria lhe pedir. Então, ela prontamente respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Assuero, surpreso, perguntou à rainha: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? O rei ficou agitado com essa revelação acerca da ameaça à vida de sua rainha. Ele estava prestes a descobrir algo que iria abalá-lo. Observem que ele nem chegou a perguntar o nome do povo que teve o decreto de morte. Ele só queria saber o nome da pessoa que queria matar tal povo. Então, em resposta ao rei, Esther fala: este homem mau e opressor é Hamã. A denúncia de Esther identifica Hamã como sendo o adversário e inimigo mau. Após a explosão dessa bomba, o suspense chega ao fim. O rei está com a batata quente nas mãos. Após essa grave denúncia, o rei, muito furioso, saiu da sala do banquete e foi para o jardim do palácio, que era uma espécie de pátio perto da sala do trono. Ali, ele foi para respirar e decidir como iria fazer diante da inesperada revelação. Enquanto o rei refletia, Hamã, no seu desespero, não perdeu tempo e foi implorar por sua vida a rainha Esther. Mas ele se aproximou demais dela, o que não era permitido, pois isso era considerado um comportamento inapropriado com uma mulher do harém. Imagina com a própria rainha. Nesse exato momento, o rei retornou ao salão do banquete. Quando viu a cena de Hamã ajoelhado à beira do sofá, onde Esther estava reclinada, insinua muito irritado: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Falou o rei. Tendo dito isso, alguns oficiais do rei cobriram o rosto de Hamã. Esse ato indicava o processo de condenação à morte. Um desses oficiais, chamado Rabona,
informou ao rei acerca da forca que Ramã preparou para Mordecai. Enforque-o nela, decretou Assuero. Assim, enforcaram Ramã na forca que ele havia preparado para Mordecai. Ramã havia feito inconscientemente os preparativos para sua própria execução, que ocorreu imediatamente. Então, no fundo, vale uma reflexão aqui. Não foi Esther quem o condenou, também não foi Assuero, como também não foi Deus. Foi o próprio Ramã quem se condenou quando permitiu nutrir seu orgulho, prepotência e crueldade. Cai sobre ele o peso do seu erro. Com a morte de Ramã, os judeus não foram salvos da condenação da morte, pois havia ainda o decreto para matar todos eles. E nas leis dos persas, nenhum documento escrito em nome do rei e selado com seu anel poderia ser anulado. Assim, o temor desse povo ainda continuava. Depois de todos esses acontecimentos, o rei Assuero logo tomou as providências necessárias. Entregou à rainha Esther todos os bens de Ramã e ela nomeou Mordecai o administrador desses bens. Ele também recebeu o anel selo do rei e, com isso, foi promovido a primeiro-ministro no lugar de Ramã. Para salvar seu povo, Esther teve que se aproximar do trono mais uma vez, a fim de implorar ao rei que anulasse o decreto fruto do plano maligno de Ramã. Como o decreto não pôde ser anulado, mesmo tendo sido feito por Ramã, pois havia um peso real, né, pelo fato de ter sido selado com o anel do rei. Então, Assuero permite que escrevam outro decreto em nome dele, mas dessa vez em favor dos judeus. Assim, Mordecai escreve e sela com o anel real esse novo decreto que autorizava o povo judeu a se planejar, se preparar e resistir a qualquer ataque praticado contra ele no dia marcado para o seu extermínio. Havia alegria, banquetes e festas entre esse povo na medida que recebia em suas cidades a notícia do novo decreto. Quando chegou a data desse decreto, arquitetado por Ramã, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los. Mas o contrário aconteceu. Os judeus saíram vitoriosos. Assim, até hoje, esse episódio é celebrado por esse povo com uma festa chamada de Purim. Essa festa é para lembrar a libertação da ameaça de extinção do povo judeu. O que poderia ser tristeza se converteu em alegria e do lamento se transformou em celebração. O livro termina fazendo referência à elevada posição de Mordecai, um judeu que teve a segunda posição mais elevada no reino. Seu nome entrou na história com exemplo de fé, perseverança e luta. Que história incrível, não é? Por meio de Esther e também de seu primo Mordecai, que foi o grande influenciador dela, que estimulou a coragem dela. É possível vermos a soberania de Deus diante da crise e como ele é especialista em reverter situações que parecem impossíveis aos olhos dos homens. Nunca devemos esquecer que o Senhor está sempre no controle de todas as coisas. Dessa história de Esther, podemos perceber e aprender pelo menos 3 lições. A primeira é sobre a coragem. Esther não fugiu do seu chamado para interceder por seu povo. Ao contrário, foi corajosa e se levantou pelos judeus. Mesmo temendo por sua vida, ela se apresentou diante do rei sem ter sido convocada. Isso poderia lhe custar uma pena de morte, mas não a impediu de fazer
o que lhe havia sido pedido. Esté era obediente e honrava o seu povo. A segunda lição que aprendemos é sobre a sabedoria. Esté não foi impulsiva ou atrevida. Esperou o momento certo para falar. Não falou no primeiro momento, quando foi à presença do rei. Também não falou no primeiro banquete. Ela esperou o momento certo de agir. Seu comportamento demonstrava grande dependência e disposição para ouvir a voz de Deus. A terceira lição que aprendemos é sobre a humildade. Mesmo sendo rainha, Esté demonstrou obediência e honra a Deus e a seu primo Mordecai. Ela não foi egoísta, mas agiu em favor do seu povo. Ela era temente a Deus e sabia que estava fazendo parte de um plano maior. Com isso, eu quero aqui dizer que Deus coloca pessoas em determinados lugares porque Ele usa essas pessoas para serem instrumentos de transformação nesses lugares. Bom, então é isso. Concluímos a história sobre a Rainha Esté e espero de coração que você tenha gostado. Breve teremos outros vídeos, sobre outros personagens bíblicos. Beijos e até o próximo encontro.